Olá pessoal, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que todos vocês sejam ricamente abençoados. Retornamos mais uma vez aqui para falarmos do amor de Deus e no tocante à sua lei e à lei dos homens, finalizando aqui essa sequência de vídeos. Demoramos um pouco para retornar, precisamos estar resolvendo algumas questões aí particulares. Então, nos impossibilitou de estarmos mais cedo aqui. Mas aqui retornamos com a graça de Deus e vamos dar continuidade, tá certo? Nós sabemos que através do Evangelho, que é a palavra de Deus, eu procuro sempre afirmar isso, tá? Que o homem, após o Deus ter criado o homem, este recebeu de Deus orientações, recebeu ordens, recebeu diretrizes daquilo, de como ele deveria proceder, de como ele deveria agir no seu dia a dia, na sua vida. E algo muito específico foi a ordem que Deus deu ali a Adão para não tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal, tá certo? E nós sabemos já o lance dessa história, que Adão veio a desobedecer essa ordem, esta lei de Deus de não agir desta forma, trazendo consequências gravíssimas, como a expulsão do jardim do Éden. A terra se tornou maldita por esse motivo, por esta causa, tanto que Deus relata ali para Adão: maldita é a terra por tua causa, Adão. E passamos a viver numa terra onde todas as leis elas entraram em conflito. Houve aí uma catástrofe espiritual e também material neste mundo, né? Nós sabemos, se nós olharmos aí na própria natureza, nós vemos que os animais, essa ordem para a sobrevivência, né? Que o ataque do predador à sua vítima ali, isso aí também é um descontrole que houve pós-pecado, porque não era para ser assim, tá certo? E a própria Bíblia relata essa questão, que a natureza, ela anseia a volta do Senhor também, para pôr fim a tudo isso. E todas essas consequências foram causadas pelo homem, pelo pecado, pela desobediência, pela não observância na lei de Deus, na diretriz que Deus ali passou ao homem, tá certo? Colhemos até hoje o fruto dessa desobediência. Agora, diferentemente de todo tipo de religião que o homem tentou criar para se aproximar de Deus, o cristianismo é a única religião, se é que podemos chamar de religião, mas o único caminho, através da pessoa de Cristo, que o Deus, o seu Deus, o Deus do cristianismo, ele veio resolver essa questão. Ou seja, o Filho de Deus desceu dos céus, deixou a sua natureza para tornar forma de homem, para resgatar este homem que havia se perdido e continua perdido. Todos aqueles que não aceitam as suas leis, que não aceitam o sacrifício do Senhor Jesus como sendo substituto em sua vida, e óbvio que vão colher frutos desta desobediência. Como eu disse, todas as coisas saíram da sua ordem, saíram do seu caminho pré-estabelecido por Deus, em especial o homem. Porque lá em Jó, Deus, quando ele indaga e faz perguntas a Jó, ele perguntou a Jó: diga para mim onde tu estavas quando eu ditava termos aos mares, ou seja, quando eu dizia os limites dos mares. Deus também braveja dizendo o seguinte: olha, o boi conhece o seu possuidor, porém o homem não me conhece. Ou seja, o homem é resistente, ele confronta a Deus nesse aspecto. E Deus poderia simplesmente destruí-lo, acabar com tudo. Porém, devido ao seu grande amor, ele envia o seu Filho Jesus para resgatar este homem que outrora havia se perdido. Tá certo? Quando eu falo outrora, é para aqueles que se encontraram na pessoa de Cristo. Tá certo, pessoal? Agora, mesmo nós que nos encontramos com Cristo, através da sua muita misericórdia, infinita misericórdia, e nos salvou, nos deu graciosamente a tua salvação através da fé e o arrependimento, aceitando ali o seu sacrifício na cruz do Calvário,
nós ainda temos questões a ser resolvidas. Nós lutamos contra o pecado, nós lutamos contra os nossos desejos, nós lutamos contra tudo aquilo que constantemente nos rodeia, tentando nos persuadir para que nós venhamos novamente a confrontar a Deus através da desobediência, coisa que não deve acontecer, tá certo? Agora, quando a serpente, quando Satanás, através da sua astúcia, leva-lhe o engano a Eva e a Adão, ele usou os desejos, ele usou os instintos naturais do homem, né? Quando ele diz ali a Eva que quando ele está dialogando com ela ali, tá certo? Ele diz que a árvore era desejável, que a árvore era boa para ser tocada, né? Ele instigou o desejo ali da mulher para tocar naquela árvore. E ela viu realmente que a árvore era desejável para comer, para tocar, para trazer conhecimento. E Satanás criou a primeira mentira que todo homem, como eu posso dizer, não digo nem mentira, a primeira desculpa, né? Que todo homem usa, tipo, não, Deus sabe. Realmente, Deus sabe todas as coisas. Então Satanás disse a Eva, ó, Deus sabe que não morrerás, que não és assim. Ou seja, usou uma mentira para seduzir ali Eva. E ela, se deixando seduzir, ouviu a voz de Satanás, desobedeceu a Deus, afrontou a Deus e ofereceu da mesma forma a Adão, e esse veio também a se alimentar daquele fruto, cometendo assim o primeiro pecado do homem. Porque desobedeceu a lei, a regra de Deus, o que ele havia ali pré-estabelecido para o homem. Tá certo? Ora, Jesus veio ao mundo, pagou o pecado que era para nós pagarmos, sofreu na cruz do Calvário, e todo aquele que arrependido se achega a ele, ele traz a salvação. Ele oferece e doa esta salvação. Talvez, nós falando aqui da salvação, o ser humano não consiga entender de forma clara como esta salvação, pessoal. É algo tremendo. É uma vida eterna. Você pode ver que o homem, nós homens, assim como todos os seres vivos, há uma luta incessante pela vida. E isso é essa vida que nós conhecemos aqui. Nós lutamos incessantemente por ela, porque viver é bom, é maravilhoso. Tá certo? Só que Deus vem trazer ou oferecer a cada um de nós uma vida eterna com Deus, longe de todo sofrimento, longe de todo conflito, longe de tentação, longe de tudo aquilo que nós conhecemos de amargura desta vida presente que aqui vivemos. E talvez por falta do homem não entender o que Deus está nos oferecendo gratuitamente, o homem não se entrega de forma total para adquirir essa vida, não renuncia o que de fato precisaria ser renunciado. Olha o que Jesus diz aqui lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 16. E vamos lá no verso 24. Ele conversando com seus discípulos, com toda a multidão, ele diz o seguinte: então Jesus declarou aos seus discípulos: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Por que o Senhor disse isso? Porque se é a verdadeira vida, essa aqui já não é a verdadeira vida. Porque ela foi contaminada pelo pecado. E veio todas essas consequências que nós falamos aqui no início do vídeo. Agora, o que é pegar essa cruz? Ora, Jesus morreu na cruz do Calvário. Todos nós, seres humanos, temos uma cruz. Porque o pecado, como ele trouxe todo esse desconforto, trouxe todas essas atrocidades para a vida, cada um de nós viemos com uma deformidade espiritual, uma deformidade no nosso caráter, na nossa vida cotidiana. Vou dar alguns exemplos aqui. Aquela pessoa que ela é tomada, ela é envolvida nos vícios de droga, de alcoolismo, coisa desse tipo. A cruz dela é negar todos esses desejos, é negar tudo aquilo que atrai ela para isso.
Essa é a cruz que Jesus está falando. Pegue a sua cruz. Cada um de nós temos uma cruz específica. Tem aquele que ele é uma pessoa violenta, uma pessoa brigona. Ela é tipo aquela que diz: eu não levo desaforo para casa. E não é esse o espírito que Deus veio trazer a nós, não é esse o caráter que Deus quer do homem. Essa é a cruz dele. Porque vai ser difícil. A cruz simboliza um caminho para o Calvário, que seria o nosso caminho para a vida eterna. Ela é pesada. A cruz é pesada. Então é necessário renúncia. Por isso que ele diz: aquele que quer vir até mim, pegue a sua cruz e me siga. E renuncie-se. Nós temos que nos renunciar. Tantas coisas que são contrárias à palavra de Deus, é necessário que nós venhamos a renunciar. Tá certo? É muito difícil? Não tenha dúvida disso. É difícil sim, porque sairmos daquilo que a nossa carne deseja, que a nossa carne gosta, é difícil. Quando Caim nasceu no coração dele o desejo de matar Abel, ele ficou irado por causa disso. Então, a Bíblia relata lá em Gênesis o seguinte termo. Então o Senhor abordou Caim e disse: por que está furioso? E por qual motivo teu rosto está transtornado? Veja bem, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Então, o pecado nós temos que vencer. Nós temos que vencê-lo. E o vencer este pecado, estando na pessoa de Cristo, é carregar a nossa cruz, é renunciar àquilo que nós sabemos de antemão que não agrada a Deus. Tudo aquilo que foge do caminho ou dos preceitos que Deus nos colocou para seguirmos, tanto na nossa vida espiritual, como na nossa vida física, nossa vida material aqui neste mundo. Meus irmãos, eu quero lembrar vocês de um detalhe interessante. Com o passar dos anos, com o passar do tempo, as pessoas têm meio que imaginado que essa volta de Cristo, a volta do nosso Senhor, ela é brincadeira, ela é um conto de fadas. Saiba você que de Adão até Abraão passou-se 2000 anos. E de Abraão até Cristo, mais 2000 anos. E nós temos, após a volta de Cristo, já pouco mais de 2000 anos. É certo que está próximo à volta do Senhor. Não estou dizendo para você que ele vai voltar hoje ou amanhã. Não, de forma nenhuma. Ninguém sabe o dia nem a hora. Mas se eu morrer hoje, Cristo voltou para mim. Assim como para você. Tá certo? Mas não vamos levar a sério o Evangelho. Eu convido você a levar a sério este Evangelho, porque dele depende a sua vida eterna. Nenhuma das leis que o homem cria, ou nenhuma das leis físicas do nosso próprio corpo, deve substituir ou ultrapassar a lei de Deus. Por mais bonita, por mais prazerosa, por mais agradável que ela se apresente. Quando Jesus disse: se a tua mão direita te leva a pecar, se um dos teus membros te leva a pecar, corte e o lance fora. Porque é melhor entrar no reino do céu sem um dos teus membros do que ter todo o seu corpo lançado em tormento. Ele não está falando no sentido figurado, no sentido literário da palavra, vai ser no figurado. Tá certo? É necessário que eu renuncie àquilo que me leve a desagradar a Deus, aquilo que me faz sair dos preceitos pré-estabelecidos pelo nosso Senhor. Então hoje, nesse último vídeo, eu venho convidar a você: esqueça as leis dos homens. Esqueça as leis do seu próprio corpo que leva você, que empurra você para o pecado. Mas aceite aquilo que o Senhor pré-estabeleceu para a nossa vida. Em obediência, em temor, em santidade, em retidão. Ainda que isso seja necessário, que para isso seja necessário você renunciar a você mesmo. Você cortar, no sentido figurado, um dos seus membros, que é tirar aquilo que traz prazer, você que te agrada, que não provém da ordem natural das coisas. E você venha a servir a Deus em obediência, em retidão, em santidade. Tá certo?
e é certo que o Senhor lhe aceitará. E é certo que Ele vai estender a mão para você e te dar como recompensa a vida eterna. Amém? Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e que Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima. Você não pôde mais adiar. Jesus chegou ao seu coração, chamou por seu